Vamos agora para o dia 1º de abril, tá? 1º de abril, esse capítulo 9, 10 e 11 de 2 Samuel. Segundo livro de Samuel. Diz assim: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés, ou seja, aquele que Davi não gostava, aquele que Davi detestava, que eram os aleijados. Havia um que ele ia ter que favorecer, por causa de uma aliança que ele fez. E disse-lhe o rei: onde está? Disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Ou seja, aqui você vê a bondade de Davi, a misericórdia dele também. Porque do que mais ele detestava, que eram os aleijados, que nenhum deles entraria no seu reino, no seu palácio, mas Mefibosete, aleijado dos pés, entrou. Por quê? Por causa da aliança que ele fez com Jonatas. Ou seja, toda aliança ela tem que ser cumprida. Toda aliança tem que ser mantida. Toda aliança tem que ser preservada. Porque quem a preserva é o Espírito Santo de Deus. E Davi tinha o Espírito Santo verdadeiro. Amém? Então se inclinou e disse: quem é tu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Capítulo 10. 1º de abril. Davi derrota os amonitas e os sírios. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon ao seu senhor: Anum, porventura, honra Davi ao teu pai e aos teus olhos, porque te enviou consoladores. Porventura, não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade
e para espiá-la e para transtorná-la. Então tomou Hanun, servo de Davi, e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. O que fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados, e disse o rei: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abominados para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobar 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, dos homens de Tobi 12.000 homens, o que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobar e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, a qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus, e faça ao Senhor então o que bem pareceu aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou Adadizer e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio, e vieram. E vieram a Elã, Sobaque, chefe do exército de Adadizer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo o Israel, e passou o Jordão, e veio a Etã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Adadizer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram para com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amon. Capítulo 11. Nesse 1º de abril. Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E veio Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, enviou fê-lo saber a Davi, e disse: Pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vendo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia à guerra. Depois disse Davi a Urias: Desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele,
iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca em Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e o servo de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e bebedou-o, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Pôde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem aos mensageiros, dizendo: Acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: Por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que havia de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele, do muro, um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: Também morreu teu servo Urias, o heteu, e foi o mensageiro, e entrou e fez saber a Davi tudo para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: Na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os peixeiros atiraram contra os seus servos, desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: Assim dirás a Joabe: Não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou seu senhor. E passado o luto, enviou Davi a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e ali deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Olha só. Isso que Davi fez pareceu mal aos olhos de quem? Do Senhor, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, esse que habita acima dos querubins. Deus não aprovou essa atitude de Davi. Deus não aprovou. Então, tem coisas que Deus ele aprova, que a gente faz para ele, e tem coisas que ele não aprova. E aquilo que ele não aprova, ele retira a própria mão. E quando ele retira a mão, o mal, que é ao nosso redor, nos cerca todos os dias, ele vem sobre nós. Né? Então, o arrependimento ele é importante na vida cristã, também como pedir perdão e liberar o perdão. Tá? E vamos descortinar isto aqui no dia 2 de abril, tá bom? Vamos lá.